Mais uma vez, irmãos, nessa manhã, esse dia do Senhor, temos esse privilégio de estarmos juntos aqui e que nós possamos compreender esse privilégio sempre que estivermos aqui juntos para adorar, para entregar. E esse é o fundamento, o porquê que viemos aqui, por causa do nosso Deus, para entregar a Ele aquilo que é devido, adoração, culto, louvor, glória, honra. Esse é o porquê, né? Estamos aqui e para entregar dessa forma ao Senhor, entregamos com nossos louvores, nossa adoração por meio da pregação também, mas das orações e tudo quanto fazemos aqui, entregamos ao nosso Deus em louvor. E nessa manhã, vamos, como de costume, ler o texto bíblico novamente, a oração depois e a exposição na sequência. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim nos versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito Senhor, Deus eterno, Senhor que governa todas as coisas, Senhor que tem as nossas vidas nas Tuas mãos. E nessa manhã, Senhor, não é diferente. Viemos aqui, ó Deus, não capazes de entregar aquilo que queremos entregar. Por isso precisamos e suplicamos pelo Teu auxílio para que, por meio do Teu Espírito, do Teu poder, Senhor, possamos sim, aqui, tanto o pregador pregar com fidelidade, quanto aqueles que ouvem, Senhor, ouçam, Deus, conseguindo compreender a Tua palavra, e compreendendo-a e assimilando-a no coração, possam, Senhor, então vivê-la para louvor da Tua glória. Que seja assim, Senhor, nessa manhã, nada diferente, tudo, Senhor, seja esclarecido ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor fale conosco e nos dê, Senhor, da Tua graça mais uma vez. Assim nós oramos aqui, agradecidos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, nessa manhã, vamos meditar em muitas coisas. Um pequeno trecho, grandes ensinamentos. Mas o que vimos, então, até aqui, no capítulo 12 de Romanos? Eu comentei no sermão anterior, acredito eu, como é impressionante que Deus, que Paulo está falando, a igreja, né? Deus, através de Paulo, está falando à igreja de Roma, seja tão pertinente ao nosso momento como igreja local. Né? E não foi, isso é grandioso, né? É maravilhoso, porque não foi proposital, não é uma coisa pensada dessa forma. Né? Essa exposição bíblica de Romanos se encontrar com essa situação prática da igreja. E isso é graça do Senhor. Claramente nós vemos Deus, o nosso Deus, nos encaminhando e instruindo para um caminho que estamos trilhando e ainda vamos trilhar. E tamanha é a seriedade, ou deve ser a seriedade dessa constatação, que deve nos deixar atentos, vigilantes, e não ignorantes ou ignorando que Deus está orientando cada um de nós e a igreja coletivamente para que possamos caminhar debaixo da sua misericórdia e não debaixo da sua indignação. Não é?
se atentarmos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, os escritos de Paulo, nas Escrituras como um todo, e colocarmos essas ordens ou orientações em nossos corações e vivermos elas, com certeza provaremos daquilo que Paulo disse que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você consegue crer que Cristo está vivo e intercede diante de Deus em seu favor? Hoje, agora, vivo à direita de Deus Pai, vivo agora nesse momento e entre nós cremos nisso? Então, irmãos, a realidade espiritual é tão mais clara e deve ser e certa diante de nós quanto o ar que nós respiramos agora. Essas coisas estão acontecendo. Estamos aqui por causa de um Deus vivo. Por causa do Cristo que ressuscitou, está vivo hoje, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso são realidades espirituais e nós estamos vivendo aqui a orientação da palavra de Deus a nós como igreja local e nós temos que dar graças a Deus por isso. Amém? Dito isso, nos versículos que nós vimos anteriormente, 3 a 8, do capítulo 12, o apóstolo Paulo falou sobre diferentes ofícios, funções, dando a cada um deles, cada uma dessas funções, ofícios, exortações apropriadas, esses dons que falamos. E ele nos orientou como corpo, como devemos agir, como devemos pensar. E ele nos deu esse entendimento. E dos versos 9 até o 21, na verdade, Paulo ele se esforça para reforçar aqui os deveres que agora todos os crentes têm que observar. Todos. O capítulo inteiro, do capítulo 12 inteiro, ocupa-se com os aspectos práticos e concretos da santificação. Santificação, separação. Vivemos uma vida santa. E, por essa razão, as exortações têm que abranger diversas situações da vida comum. Porém, os versículos 3 a 8 tinham em mira, né, os deveres que não são comuns a todos. O versículo 9 até o 21 tratam dos deveres que nenhum de nós pode negligenciar. É fácil perceber aqui a relevância de todas essas virtudes, o amor, a gentileza fraternal, o zelo, a esperança, a paciência, a oração, a hospitalidade, a longanimidade, a simpatia, a humildade. E é a respeito dessa diversidade de virtudes que o apóstolo passa a falar agora em todo o restante do capítulo 12, que nós ainda vamos ver. Paulo ama a igreja, irmãos, ama seus irmãos em Cristo. Ele começou rogando a nós, aqueles que eram seus leitores, ouvintes, que nos entregássemos, nos transformássemos, não nos conformássemos com este mundo, esse século. O que Paulo tem visto aqui, irmãos, é a nova natureza. É a nova natureza que deve brotar de corações arrependidos. De corações que agora amam o Deus que os salvou e entregam suas vontades antigas, sem arrogância. Seus desejos e ansiedades são entregues, esses desejos desse tempo, para se esforçarem em uma nova atitude prática, um novo pensamento, de novo, sem arrogância, sem soberba, sem altivez, sem tudo
o que era do velho homem. Despojados de toda imundícia, agora revestidos e se revestindo como eleitos de Deus, santos, amados, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos e devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Amém? É isso. Então Paulo prossegue no verso 9, abrindo essa frase, esse versículo, dizendo: o amor seja sem hipocrisia. E aqui, se os irmãos verificarem depois os comentários, quase todos os comentaristas vão dizer que essa primeira porção do versículo 9 seria uma espécie de chave que rege todos os outros, as outras virtudes, esses sentimentos, virtudes que Paulo vai exortar a igreja em todo esse capítulo 12. Nessa sequência, nós vamos encontrar tanto orientações para as tensões internas da igreja, quanto para os inimigos da igreja, em vista das perseguições que eles estavam sofrendo naquele tempo. E nós também veremos essas coisas à medida que vamos avançando no capítulo 12. Paulo tem em vista aqui as misericórdias de Deus, não podemos perder isso nós de vista, porque Paulo não perde, é em vista dessas misericórdias que ele fala. Então ele faz suas admoestações, suas exortações, seu encorajamento, falando primeiro do amor. Primeiro do amor. Orientando aquilo que é a essência de todas as coisas, a base, a fonte para tudo que procede de Deus. Primeiramente, nós vamos falar e nos concentrar aqui nesse tema, o tema do amor. Senão, nós não vamos conseguir e não poderemos entender as orientações, tanto as negativas, os nãos de Paulo, quanto as positivas. Vamos lá, façam dessa forma. Então, precisamos disso. É importante, primeiramente, entendermos que existem conceitos que precisamos retirar de nós com respeito ao que Paulo fala aqui, quando ele diz e pede que o amor seja de tal maneira. E aí, a partir dali, tudo que acontece, tudo que ele vai ensinar, está localizado em como nós entendemos esse amor. E o amor é muito confundido hoje, no nosso tempo, com emoções, com sentir alguma coisa boa por alguém. Amor, irmãos, não é aquele sentimento, aquela atração emocional que às vezes sentimos por determinada pessoa, não é uma simpatia ou uma compatibilidade de gênios, ou aquela compatibilidade de virtudes que vemos em outra pessoa, que nos fascina e que é recíproca ou não, né? E nos faz querer estar junto ou mais perto dessa pessoa. Mas, biblicamente falando, amor não é somente isso. Não exclui essas coisas, mas ele é essencialmente, primeiro, de uma forma estranha talvez para nós, unilateral. É uma postura do coração, ligada a Deus, que expressam devoção e lealdade a Deus, e que toma atitudes que beneficiam e promovem o bem-estar e a felicidade de outras pessoas. Por isso, nós somos ordenados a amar os nossos amigos, aqueles que nós amamos, e aqueles que também são os nossos inimigos. Os que nós amarmos aqueles que gostamos e aqueles que nós não gostamos. A palavra amor, utilizada nesse versículo no original grego, é a palavra que já ouvimos talvez falar, ágape, que é o tipo de amor sacrificial e desinteressado,
O mesmo tipo ou termo utilizado para descrever o amor de Deus pelos homens, em João 3,16. Não é apenas um sentimento, irmãos, isso tem que ser muito claro para nós. É uma disposição ativa da alma. Uma disposição ativa da alma, uma virtude sobrenatural implantada por Deus. Implantada por Deus no coração dos regenerados. Esse amor transcende emoções passageiras e se manifesta em ações, sai para fora como ações concretas. A essência do amor verdadeiro está no próprio caráter de Deus. No próprio caráter de Deus. Um livro que eu recomendo muito, como diz Jonas Madureira, não deixem de ler antes de partir deste mundo para o próximo, tá? Não dá para deixar de ler. Caridade e seus frutos, de Jonathan Edwards. Um livro que é desafiador para nós. Jonathan Edwards, por meio das Escrituras, ele ensina o que as Escrituras ensinam, que o amor não é meramente algo que Deus tem, mas é algo que Deus é. É o que Deus é. Isso significa que todo amor genuíno, puro e desinteressado, ou seja, aquele que não tem um interesse de recobrar alguma coisa para poder amar, todo esse tipo de amor verdadeiro vem de Deus, vem dele. Sem Deus, o ser humano é incapaz de amar verdadeiramente. Sem Deus, o ser humano é incapaz de amar verdadeiramente. Porque o pecado distorce a natureza do amor, tornando-o egoísta e voltado para si mesmo, para a autopreservação. Muitas vezes o mundo confunde amor com um mero, como disse aqui, um sentimento emocional, emoções. Por exemplo, alguém pode dizer que ama outra pessoa, enquanto esse amor lhe traz prazer. Mas quando surgem dificuldades, o sentimento desaparece. Já o amor verdadeiro, como ensinado nas Escrituras, ele é sacrificial e é incondicional. Não há condições que eu precise ter para emanar esse amor, para entregar esse amor. Como o amor de Cristo na cruz. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu falei anteriormente, irmãos, o que devemos ter em mente é que o amor bíblico, cristão, ele não depende do outro, ou não depende de algo, para que eu e você entreguemos amor. A não ser a nossa total dependência do amor de Deus. Não é, irmãos, exatamente essa expectativa do que esperamos dos outros, que nos tem arrastado para as frustrações dos relacionamentos, que tem nos arrastado para a ira, nos arrastado para a amargura e toda sorte de coisas ruins. Não é essa expectativa de um retorno, de receber, de ter uma condição apropriada para que então eu possa fornecer algo. Veja, irmãos, como as coisas são. Eu quero usar alguns exemplos aqui, falar para um outro caminho, mas quanto mais próximos somos dos outros, mais esperamos deles. E mais certo fica que nós os julgaremos quando não atenderem às nossas expectativas. Por exemplo, podemos olhar para o nosso cônjuge e pensar, se você
você me ama de verdade, você, acima de todas as outras pessoas, vai me ajudar a atender essa necessidade que eu tenho. E seja ela qual for. Aí podemos falar de várias. Sexual, material, emocional, financeira, o que for. Mas se você realmente me ama, então olhamos para os nossos filhos e dizemos: depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que eu abri mão nessa vida, você tem que me dar isso, você me deve isso. Podemos ter expectativas, irmãos, semelhantes sobre nossos parentes, amigos íntimos e membros da igreja. Expectativas, irmãos, não são essencialmente más em si mesmas. É bom esperar o melhor dos outros. E é razoável que uma espera antecipada de receber apoio e compreensão daqueles que são mais próximos de nós. Não é que é errado, não é isso. Mas se não tomarmos cuidado, essas expectativas podem se tornar condições e padrões que usaremos para requerer amor ou para entregar amor. E nós os julgaremos, usaremos essas condições para julgar os outros. Ao invés de dar às pessoas espaço para a sua independência, discordância e fracasso, nós somos rígidos na nossa imposição, das nossas expectativas em relação a essas mesmas pessoas. E, na verdade, esperamos que elas sejam leais aos nossos ídolos do coração. Não vamos poder falar muito sobre isso aqui, na verdade, não vamos escolher sobre ídolos do coração, mas é isso, se torna um ídolo. Quando elas se recusam, essas pessoas se recusam a fazer o que nós queremos, nós as condenamos em nosso coração, e com nossas palavras, com nossas palavras e os nossos conflitos com elas só se intensificam. Ídolos sempre exigem sacrifícios. Sempre. Quando os outros não cumprem nossas exigências e expectativas, nossos ídolos demandam que eles sofram. Até que, quer seja de modo consciente ou inconsciente, nós sempre encontramos maneiras de magoar ou castigar as pessoas para que cedam aos nossos desejos, para que então nós possamos entregar algo, ou receber algo, ou se sentir que recebemos aquilo que buscávamos. Esse tipo de atitude é totalmente descabida frente àquilo que é a essência do amor, que é desinteressado ou não tem interesse em buscar algo a não ser o bem da outra pessoa. Não busca algo que condiciona o amor. Se ele fizer isso, então... 1 Coríntios 13, Paulo detalha o que o amor realmente é, descrevendo suas características. 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana ou é orgulhoso. Mesma coisa. Não se ensoberbece. Vejam, irmãos, tudo isso está aqui dentro do coração. E é como está aqui que vem para fora. Se ele é benigno, pensa bem, imagina o bem, ele quer então produzir esse bem, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, fazendo todas as coisas que o Senhor diz que nos levam a conhecer o que é bom, agradável e perfeito. O amor verdadeiro é provado no dia a dia. Não se trata apenas de falar sobre amor, mas de vivê-lo. O apóstolo João, em primeira carta de João 3,18, ele diz assim, naquele amor que ele sempre fala, mas ele fala amando, mas deixando claro como as coisas são. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui carrega o entendimento de fato e de verdade em que eu os
tenho os desejos apropriados e então eu os levo a cabo para fazê-los. Exemplos que nós temos, Jesus exemplificou essa verdade em sua vida. João 15, 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor, irmãos, não é passivo, mas ativo. Ele se doa, se sacrifica, coloca os outros em primeiro lugar. O interessante é que amar alguém segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, não é fazer todas as vontades dessa pessoa. Não é. Pode ser que nos atos de amor, fazer algo que seja de desejo do outro, possa também ser um gesto de amor. Claro, amém. Mas amar, como vimos, em sua essência, é ter uma disposição de coração totalmente moldada pela vontade de Deus e, consequentemente, fazer com que essa vontade de Deus seja efetiva em ações práticas. Porque se Deus é o próprio amor, só Ele pode dizer, ou só Ele pode definir o que é amor. A palavra declara e afirma que a principal evidência de que uma pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo não é um conhecimento teológico ou os dons espirituais propriamente, mas o amor verdadeiro. Paulo reforça essa ideia quando ele fala aquele versículo que muitos de nós conhecemos, se não todos, 1 Coríntios 13:1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Muitos, diz Mateus 7, 22 ou 23, Cristo falando, diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Lembram desse conheci? Nunca os tive como íntimos meus. Nunca os conheci na intimidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O verdadeiro cristão, irmãos, é identificado pelo amor. E ele não é propriamente o que ele sabe ou o que ele faz, embora essas coisas estejam ligadas. Mas nós vimos aqui, tanto se fez que diante de Cristo não se achou o coração. Se achou apenas a prática, mas não o coração. E é o que Tiago discorre muito sobre isso, né? O verdadeiro cristão é identificado pelo amor. João diz, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele diz, capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como nós vamos conhecer? Se tiverdes amor uns pelos outros. A Escritura também nos deixa vívido e claro que todas as outras virtudes e dons espirituais, elas passarão. Mas o amor, ele vai permanecer para sempre. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Por que o amor é o maior? Porque ele define a própria essência de Deus e será a base das relações no céu. No reino de Deus, não precisaremos mais da fé, pois veremos Deus face a face. Nem esperança, porque todas as promessas terão se cumprido. Mas o amor permanecerá e continuará, e será o elo entre os irmãos, e será a essência que move todas as coisas, porque é o próprio caráter de Deus. E talvez, então, nenhuma reflexão sobre o amor bíblico estaria completa se nós não mencionássemos ou não olhássemos para a cruz. O amor de Deus foi plenamente revelado quando Cristo morreu
pelos pecadores. O amor de Deus foi explícito, revelado, exposto. Naquele mesmo versículo que falamos anteriormente, João 3,16, ele diz, porque Deus, ele fez o quê? Ele amou o mundo. De uma forma tamanha, que fez o quê? Entregou, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As Escrituras ensinam que a cruz é o maior modelo de amor sacrificial que devemos imitar. Efésios capítulo 5, verso 2, diz assim, andai em amor. Como? Qual é o nosso exemplo? Como também Cristo nos amou. E fez o quê? E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas como nós podemos imitá-lo? Será que agora nós temos que, então, todos os dias ser um modelo de cruz e esperar que nós façamos algum tipo de sacrifício parecido diariamente? Claro que não. Claro que não. Mas quando perdoamos alguém que nos ofendeu, estamos demonstrando o amor de Cristo. Porque estamos olhando para aquele lugar onde houve o perdão dos nossos pecados, pelo ato maior que fez com que os nossos pecados fossem extirpados e lançados no mar do esquecimento. Quando abrimos mãos do nosso próprio interesse para servir o próximo, estamos refletindo a cruz de Cristo. Porque olhamos para essa mesma verdade, essa mesma cruz. Por isso, quando Paulo termina a sua primeira carta aos Coríntios, não coloquei, irmãos, podem ir no final da carta, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Veja o que ele diz, como quem diz 880. 880, ou você ama, ou você é maldito. Ou você ama, expressa esse amor, está ligado a esse amor, e vive esse amor, e olha para aquela cruz, entende, e olha a Deus, ou você vai perecer nos seus pecados, e vai ao inferno, e vai viver a eternidade lá. É o que ele diz. Isso deve ser algo grave para nós. Na verdade, o Evangelho é assim, irmãos. O Evangelho, apesar de ser uma doce oportunidade para pecadores, ele carrega uma adaga que ou mata o pecado do pecador, ou mata o pecador com seus pecados. É isso que ele faz. O Evangelho só é boas novas para aqueles que entendem que foi boas novas. Sabendo então que o amor tem essa primazia, porque ele é o primeiro mandamento e é o segundo mandamento, porque ele é tanto o primeiro como é o derradeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele é amor no início, ele é amor no fim. É assim o mandamento. Sabendo essa primazia do amor, voltamos ao verso 9, essa primeira porçãozinha. O amor seja sem hipocrisia. Esse amor não pode ser fingido, ou seja, hipócrita ou com hipocrisia. No original grego, a palavra hipocrisia remete à ideia de fingimento, como um ator no teatro antigo era assim, que usava uma máscara que expressa sorriso ou gentileza na frente, mas por trás da máscara existe desprezo e arrogância. O amor cristão é a expressão do amor divino, como vimos, o amor de Deus é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sendo assim, o nosso amor não pode ser dissimulado, mas verdadeiro, altruísta. Refletindo a glória de Deus e promovendo o bem do próximo.
Porém, esse amor também não pode ser apenas um esforço humano, porque a capacidade de amar verdadeiramente só é possível quando Deus é nosso maior tesouro. Quando Ele é a nossa porção única e maior. O amor cristão nasce da alegria em Deus, do regozijo em Deus. Quando estamos satisfeitos em Deus, como diria John Piper, acima de todas as coisas, somos livres para amar os outros sem expectativas egoístas. O amor hipócrita busca a própria glória, enquanto o amor verdadeiro exalta a glória de Deus. E em nossos lares, em nossos relacionamentos, irmãos, a hipocrisia do amor pode se manifestar quando dizemos que perdoamos, mas guardamos ressentimentos. Um marido, uma esposa, um cônjuge que pode dizer que ama o seu cônjuge, mas se mantém uma postura fria e distante após uma discussão. Que amor é esse? Uma esposa pode afirmar que respeita seu marido, mas se o critica constantemente diante dos filhos, seu respeito é superficial. Assim também o marido pode dizer que respeita a sua esposa, mas critica também diante dos filhos. A ideia aqui, irmãos, não é falar de papéis, de papéis de marido e mulher, não. É falar da essência que todos nós temos que ter, para que então, dentro de nós, possa fluir. O amor verdadeiro requer autenticidade e disposição para buscar a paz. 2 Coríntios 6, Paulo, no verso 4, ele diz: pelo contrário, nem tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Olha, ele diz, recomendando a nós mesmos. No quê? Aí no verso 6 ele diz: na pureza, no saber, na longanimidade, longo ânimo, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, no verdadeiro amor. De verdade. 1 Pedro 1:22, ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, as condições, tendo em vista o amor fraternal não fingido, verdadeiro, então amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Essa é a forma que devemos amar, purificando a nossa alma pela obediência à verdade. Talvez não haja outro pecado mais destruidor de reputação do que o fingimento ou a hipocrisia. Nosso Senhor Jesus Cristo expôs o caráter diabólico desse pecado quando disse a Judas, em Lucas 22:48, ele diz: com um beijo traz o Filho de Deus, aliás, o Filho do Homem. O que ele está dizendo? Judas vai e é hipócrita. Ele abraça como um amigo. E por trás ele tem o desprezo, porque está entregando o Filho do Homem. Então, dessa forma, sem fingimento, mas com sincera disposição, pensamento de bem e ações que promovam esse bem, é que devemos viver a vida na igreja, na comunhão e a vida comum desse mundo. Ele ainda diz o verso 9: detestai o mal, apegai-vos ao bem. Apegai-vos. O amor verdadeiro não é neutro em relação ao pecado. Não é neutro em relação ao pecado. Ele não pode suportar essas coisas. Paulo nos ordena a detestar. Detestar. Vejam que aquele espectro romântico, muitas vezes, que nós temos do amor, como não pode fazer isso ou aquilo para não magoar, não ferir. Não é assim. As Escrituras dizem: o pecado não é aceitável. E isso demonstra amor. Detestai o mal. E se apeguem ao bem. Paulo fala, mesma métrica.
Não o quê? Deteste o pecado, o mal. E o sim, apegue-se ao bem. Apegue-se como aquele que abraça, realmente. A Escritura nos esclarece que o amor cristão está intrinsecamente ligado à santidade, porque Deus é amor, como vimos em 1 João 4,8. E também Ele é santo. Amar sem rejeitar o pecado não é amor genuíno, mas conivência. Conivência. Como os filhos de Deus, devemos refletir seu caráter, buscando a pureza em nossas afeições e ações. A pureza e as afeições. Olhar o próximo com graça, com alegria. E não pré-julgando algum tipo de sentimento. Aqui está uma verdade, irmãos, fundamental. Odiar o mal e apegar-se ao bem é um chamado para encontrar nossa maior satisfação naquilo que Deus ama. Naquilo que Deus ama, seja a nossa satisfação. E rejeitar aquilo que nos afasta dele. Nossa luta contra o pecado não deve ser apenas por dever moral, mas por prazer em Deus. O prazer nas coisas do Senhor. Quem ama verdadeiramente a Deus, odiará tudo que distorce a sua glória e que pode enganar também o seu povo, o levando à perdição. E por fim, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui o apóstolo continua dizendo, amai-vos. Basicamente, essa porção que peguei trata desse aspecto, como um amor direcionado, amai-vos. De que forma? Cordialmente. Cordialmente como que com gentileza, com consideração, considerando o outro, com simpatia, com boa vontade. E fraternal como sendo da família. Amai-vos cordialmente com amor fraternal. Encurtando um pouquinho aqui, fazendo uma parafrase, John MacArthur, ele comenta o significado disso nesse versículo. Ele diz, ser dedicado aos outros cristãos com amor familiar, baseado não na atração pessoal ou conveniência. Essa é a qualidade principal pela qual o mundo nos reconhece como seguidores de Cristo, o amor, é isso que ele quer dizer. A palavra de Deus nos ensina que o amor cristão se manifesta na humildade e na busca pelo bem dos outros antes do nosso próprio interesse. E numa sociedade egoísta, essencialmente egoísta, a igreja deve ser um testemunho vivo de honra mútua, preferindo o outro em dignidade. Olhem que coisa estranha nesse tempo. Preferindo o outro em dignidade de serviço, assim como Cristo nos ensinou. Mateus 11, 29, na segunda parte do verso, ele diz, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprender significa ouvir, receber, assimilar e praticar. Aprender de mim, ser manso e humilde de coração. Aliás, ser manso e humilde de coração. E o que acontece quando nós somos mansos e humildes, então? Alcançamos esse dever e vontade do Senhor. Acharemos descanso para a nossa alma. Olha como o Senhor nos retribui naquilo que deve ser nosso dever e nosso amor. Ele dá descanso à nossa alma. Mas isso só é possível se o nosso coração estiver completamente satisfeito em Deus. Se buscarmos satisfação nos elogios, na aprovação ou na valorização dos outros, nós não conseguiremos preferir a honra alheia, a honra do outro. Filipenses 2,3 diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores
a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Somente quando Deus for nossa plena alegria, poderemos nos alegrar genuinamente no sucesso e na honra dos irmãos e do próximo. O amor verdadeiro não busca reconhecimento, ele busca se alegrar, regozijar-se na exaltação dos outros para a glória de Deus. Eu quero aqui ler Colossenses 3, versos 12 a 17. Acho que ele fecha bastante essa sessão, um bom entendimento para nós. Ele diz assim: revesti-vos, né? Aqui não vamos entrar em tantos detalhes, mas coloquem vocês agora outro entendimento. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa palavrinha que tem perseguido a fala de Paulo aqui. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o quê? Perdão. O amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos, habite, esteja dentro de vós, ricamente, em vós a palavra de Cristo. Fazendo o quê? O que essa palavra faz? Instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Por causa da cruz, do Filho que foi à cruz, do amor do Filho, esse amor que fez com que ele trilhasse o caminho do Calvário, é que amaremos como ele nos amou. O que aprendemos dessa manhã, irmãos? O amor cristão deve ser verdadeiro. Amar é odiar o mal e se apegar ao bem. O amor se expressa em honra e cuidado com os irmãos e uns para com os outros. O amor é a essência da vida cristã. O amor é eterno e reflete Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, bendito Deus, amado Pai de misericórdia, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, com um amor verdadeiro, eterno e incondicional. Te louvamos por nos revelar, Senhor, a Tua palavra, o caminho mais excelente, o caminho do amor. Confessamos que muitas vezes o nosso amor tem sido egoísta, interesseiro ou superficial. Perdoa-nos, Senhor. Pai, por quando deixamos de amar, perdoa-nos porque muitas vezes podemos e deixamos de amar como o Senhor nos ama. Purifica nosso coração, ó Deus, de todo fingimento, orgulho e frieza. Derrama sobre nós o Teu Espírito e molda em nós um amor que aborrece o mal e que se apega ao bem.
que honra os outros com alegria e que reflete a beleza de Cristo em nossas atitudes. Senhor, ensina-nos a viver esse amor no dia a dia, com a nossa família, igreja, vizinhos, até com aqueles que nos fazem sofrer ou, Senhor, nos ferem, Senhor. Faz os instrumentos da Tua graça, ensina-nos, ó Deus, dá-nos sinais vivos do Teu amor nesse mundo, ou sermos nós, Senhor, sinais vivos desse amor nesse mundo. Te agradecemos, Senhor, porque em Jesus temos o maior exemplo de amor sincero, sacrificial e eterno. E te bendizemos porque esse amor já habita em nós, pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho, oramos aqui. Amém.